Chegamos ao último episódio da Nova Jerusalém. Nós vamos estar conversando hoje sobre os aspectos da cidade. A gente vai ver que João não fala de forma geográfica, João não fala de forma arquitetônica, mas do contrário, como a gente tem visto nesses últimos episódios, ele vai usar de símbolos para mostrar como a Nova Jerusalém é uma cidade melhor do que o Império de Roma, como é uma cidade melhor do que o pensamento pagão da época, do primeiro século, do judaísmo, do segundo templo. Nesse episódio aqui a gente não vai estar lendo versículos por versículos, mas a gente vai estar dando um panorama geral em toda essa sessão que João vai estar falando sobre os aspectos da cidade da Nova Jerusalém. Então vamos lá. Já no versículo 11, João vai usar a metáfora da pedra preciosa para mostrar a glória da Nova Jerusalém perante as cidades do mundo terreno. João fala que a cidade resplandecia como essa pedra chamada jaspe, uma pedra preciosa, e essa cidade brilha não por conta da pedra em si, mas por causa da glória de Deus que está manifestada naquele lugar, ou seja, a glória de Deus, tudo que Deus representa está ali nessa cidade. Então a mesma glória que a gente encontrava no templo do Antigo Testamento, a gente vai encontrar na Nova Jerusalém. Do verso 12 ao 18, a gente vai ver que João vai falar sobre os muros, os portões e as fundações da Nova Jerusalém. Mais uma vez, todos esses aspectos são símbolos para falar algo maior, para falar da glória da Nova Jerusalém. Então, quando João vai falar sobre os muros, os altos muros da Nova Jerusalém, ele está comparando a cidade de Roma, ao Império de Roma, onde existiam grandes muros que naquela época fechavam as cidades. Por isso que João vai usar essa imagem simplesmente para representar a paz que as pessoas vão ter lá dentro, porque no primeiro século uma cidade com grandes muros significava uma cidade com grande proteção. João vai falar que a cidade, tanto em altura quanto em largura, possui uma medida igual. E essa medida é comparada ao antebraço de um homem. Alguns teólogos dizem que provavelmente esse homem pode ser sim o antebraço de um anjo, porque muitas vezes a palavra homem é usada para descrever anjo. Então aqui a gente estaria falando de uma medida para esses muros que a gente realmente não tem noção de qual é, porque a gente não sabe qual é a medida de um antebraço de um anjo. Então a gente está falando sobre simplesmente algo simbólico, algo que vai ser grande, algo que vai ser extenso e vai ser protetor. É uma alusão também ao Santo dos Santos, que era como se fosse um cubo dentro do templo, medidas iguais, tanto na sua altura e largura. E assim João nos mostra que a Nova Jerusalém é o novo Santo dos Santos. Então, o lugar no Antigo Testamento, o Santo dos Santos, onde poucas pessoas entraram para ver a glória de Deus sendo manifestada, agora estará presente não em um lugar pequeno, mas em uma cidade inteira, não dentro de um templo, mas em todas as ruas, em todos os lugares. A cidade toda é o Santo dos Santos, a cidade toda é a presença de Deus. Então, quando a gente está na Nova Jerusalém, a gente está habitando na presença de Deus. Mais à frente, João vai falar que os portões da cidade estão sempre abertos. Nesses portões existem os nomes das 12 tribos de Israel, e na fundação deles, na fundação da cidade, existe o nome dos 12 apóstolos. O que João está querendo dizer? Ele está falando que a antiga aliança, a promessa que Deus deu a Israel, lá no começo Abraão, de que nações seriam abençoadas através de Abraão, tem a sua conclusão na Nova Jerusalém. Então a gente entra na Nova Jerusalém por causa dessa promessa dada a Abraão. Mas as fundações da cidade têm o nome dos 12 apóstolos. Por quê? Porque a gente está embaixo da nova aliança, não da antiga aliança. A gente está embaixo do trabalho, da graça, da misericórdia de Jesus, que começou para o mundo inteiro através dos apóstolos, que foram aqueles que aprenderam e beberam das palavras de Cristo. Então João fala que a Nova Jerusalém é uma cidade que está sempre aberta, é essa cidade inclusiva da nova aliança para todas as nações, para todas as pessoas. Cidade que tanto judeus quanto gentios podem participar e podem sentar na mesma mesa. Quando o leitor do primeiro século vê que tanto nos portões quanto nas fundações existem nomes, isso não vai ser uma novidade para ele, porque naquela época as pessoas que davam o seu dinheiro para a construção de uma cidade tinham seus nomes escritos nesses lugares, de forma de honrar essas pessoas que ajudaram na construção. Mas acontece que tanto as 12 tribos de Israel quanto os 12 apóstolos não são conhecidos pelo dinheiro que eles deram para a construção dessa cidade. Pelo contrário, eles são conhecidos pela própria vida deles, que proveu e cuidou
do povo de Deus. João vai falar também que são vários portões que tem na cidade. Isso ele quer mostrar que a cidade é grande. Quanto mais portões uma cidade tinha, mais poderosa era essa cidade. Mais para frente, no versículo 18 ao 21, João vai usar alguns elementos para dizer que as promessas do Antigo Testamento, dos profetas, vão ser cumpridas na Nova Jerusalém. Então João vai falar sobre 12 pedras preciosas, uma alusão a Isaías 54:12, para enfatizar a glória de Deus nessa cidade que confronta a própria Babilônia. Então sempre vão ter elementos preciosos, elementos raros, elementos que o homem nunca viu, para mostrar que essa cidade é muito melhor, muito mais poderosa e possui muitos mais bens do que a Babilônia. Por exemplo, quando ele escreve que na cidade vai ter ouro que se parece com vidro. Isso é algo que nunca ninguém viu, mas é exatamente isso que ele quer passar. Uma cidade com características desconhecidas ao olho humano. E essas 12 pedras que uma vez foram usadas para caracterizar as 12 tribos de Israel, na Nova Jerusalém elas vão ser usadas para adornar os 12 discípulos. Então a igreja que agora inclui gentios e judeus é o lugar que vai ser honrado, é o lugar que vai ser adornado por essas pedras. Não mais uma nação, mas qualquer pessoa que partilhar da mensagem de Cristo. E no versículo 22 é incrível porque João vai falar que na Nova Jerusalém não existe templo. Isso é um escândalo tanto para judeus quanto para gentios, porque todas as cidades da época, principalmente as cidades pagãs, possuíam templos, era uma característica comum. Mas João quer mostrar que o plano de Deus para essa cidade é muito maior. Se enquanto na visão de Ezequiel, onde o templo vai ser o principal aspecto da cidade santa, na visão de João, o templo é substituído pela própria presença plena de Deus e de Jesus. Então nós poderemos habitar entre eles. Portanto, não existe mais paredes que podem separar Deus do seu povo. Todas as nações estão convidadas a fazerem parte dessa nova habitação de Deus. No versículo 24 a gente vai ver o seguinte: as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. É uma continuação dessa mensagem de esperança e inclusão do livro de Apocalipse. E as pessoas que ouvirem essa mensagem, responderem a essa graça dada por Cristo, poderão entrar nesses portões que estarão abertos a eles. A Nova Jerusalém é uma cidade completamente inclusiva e não exclusiva. E se antes existia o rio de água que vinha do Éden até o jardim, agora existe o rio de água da vida. E esse rio vai vir diretamente do trono de Deus, representando que é Ele quem dá vida, é Ele quem dá o recurso, e a Nova Jerusalém está em pé por causa da obra dele. E é importante também perceber que na Nova Jerusalém existe uma árvore da vida, mas essa árvore da vida não terá nada que possa levar o homem ao pecado. Do contrário, ela é responsável por recuperar. Mais uma vez, existe um rio, existe uma árvore da vida realmente? Não, não é isso que João quer dizer. Ele quer dizer que Deus é responsável por tudo, e portanto, se Deus é responsável pela vida, não existe mais pecado, não existe mais morte. Porque se antes o livro de Gênesis vai nos mostrar que através do pecado do homem a maldição veio ao mundo, a gente vai ver que no livro de Apocalipse existe esperança e salvação para todos aqueles que se voltarem contra esse mesmo pecado, contra esse egoísmo, e se voltarem à mensagem de Cristo, a mensagem que está nesse livro. Pessoas que estão lendo, vocês que fazem parte desse império, vocês que fazem parte desse sistema mundano, olha o que está esperando por nós. Vamos seguir para esse caminho. Deus tem algo melhor para a gente. E é isso que eu entendo quando leio o livro de Apocalipse e vejo tudo que João fala sobre a Nova Jerusalém. Espero que isso possa ter encontrado seu coração. Muito obrigado por ter assistido essa série. Se você teve dúvidas, pode escrever no comentário. No momento que você lê o texto, a gente não conseguiu passar sobre todas as coisas, provavelmente vão ter algumas dúvidas, isso é natural. Se você tiver, pode escrever aí, ou se você gostou, escreve também, comenta aí, compartilha para que mais pessoas possam entender a Nova Jerusalém do livro de Apocalipse. E valeu, a gente se vê aí em outros vídeos.